Olá, sou o professor Érico Lemos e vou falar a respeito das substâncias químicas auxiliares do preparo químico cirúrgico do canal radicular. É a fase que vem após a odontometria e antes da medicação, bem como a obturação dentro da técnica endodôntica. Conversamos na última oportunidade a respeito do preparo químico cirúrgico e tem como objetivo a modelagem e a sanificação, tá? Por meio da limpeza e desinfecção. Lembrando, sempre instrumentos associados a substâncias químicas. Então, vamos pegar um endo-PTC leve, colocá-lo na câmara pulpar. Em seguida, vamos gotejar hipoclorito de sódio a 1%, tá? E vai dar início à reação entre as duas substâncias químicas, promovendo uma efervescência. Normalmente dura em média 3 minutos. Então, para os casos de preparo com instrumentos manuais, normalmente dá para você alterar essa substância, alternar essa substância a cada 2 instrumentos. De que forma? Irriga com hipoclorito de sódio, remove toda a reação anterior, a substância química anteriormente utilizada, e vamos renovar novamente endo-PTC leve e gotejar hipoclorito e continuar a modelagem. Tá? Então é importante que ocorra essa efervescência. Então, instrumentos mais substâncias químicas. Tanto para o uso da técnica de preparo manual ou de um preparo automatizado. Tá? Para o automatizado, é interessante que a substância seja trocada a cada instrumento automatizado, okay? Da mesma forma. Né? Fazendo uso da palavra do professor Júlio Gavini, para que ocorra o preparo químico cirúrgico, temos o binômio instrumentos e substâncias químicas auxiliares, indivisível. Né? Então, se a gente notar na radiografia pré-operatória, podemos perceber que esse dente é portador de uma periodontite apical. Após esvaziamento, a odontometria, a modelagem, a adequada medicação intracanal e, por fim, a obturação. E temos aqui, né, a radiografia controle de 1 ano após o tratamento, e podemos perceber que houve o quê? Houve o reparo, né? Possibilitando que esse elemento dentário, né, volte a cumprir todas as suas obrigações dentro no que diz, né, das cargas mastigatórias, bem como a função estética. Para as soluções irrigantes, é necessário que a gente entenda que, para ter eficiência, temos os fatores anatômicos. Claro que um canal reto e amplo é muito fácil de irrigar, né? ou de você utilizar as substâncias químicas por meio da cânula de irrigação. Né? Entretanto, para canais curvos e atrésicos, claro que, né, requer um pouco mais de acuidade. É necessário que a gente faça uma boa modelagem para que a cânula alcance o nível, né, a altura desejável. Okay? Com relação também à solução irrigadora, temos que estar atentos à natureza química, o volume e o tempo de contato dessa substância no sistema de canais radiculares, né? Bem como o método de irrigação. Existem, né, alguns métodos manuais, mas nós vamos citar o mais utilizado e o que é preconizado pela nossa disciplina utilizar. Bem como também temos dispositivos para otimizar essa irrigação também, que nós vamos falar também nessa ordem. É claro que as características ou propriedades ideais para as substâncias químicas, temos
a molhabilidade com a capacidade de umectação ou de baixa tensão superficial, dissolução tecidual, englobar raspas de dentina, não deixar que ela se acumule durante o preparo químico cirúrgico do canal radicular. Ação lubrificante, a fim de facilitar a ação dos instrumentos, sejam eles manuais ou automatizados. Ação antimicrobiana, aumentar a permeabilidade dentinária, prevenir a formação do magma dentinário ou eliminá-lo, ser solúvel de fácil remoção, ter biocompatibilidade tecidual. E com relação, né, às substâncias irrigantes, podemos dividi-las em dois grandes grupos: os com ação antimicrobiana e com ação descalcificante. Para as soluções antimicrobianas, temos, né, o hipoclorito de sódio, a clorexidina, bem como a associação de fármacos. E como ação descalcificante, temos o EDTA-T a 17% e o ácido cítrico a 15%. Bom, com relação às propriedades do hipoclorito de sódio, ele tem ação antimicrobiana, ele tem a característica de dissolver, né, tecidos, polpa, seja restos de polpa viva ou necrótica. Possui molhabilidade, ou seja, ele tem baixa tensão superficial, tem ação detergente, lubrificante, desodorizante e, por fim, clareadora. Então, essas são, né, as propriedades desta solução que é utilizada amplamente, né, no mundo, né, muito utilizada, e é a que nós preconizamos, né, para o uso dentro da filosofia da nossa disciplina de endodontia. Realmente optamos pelo hipoclorito de sódio. E claro que as duas principais propriedades, sem dúvida, ação antimicrobiana e dissolução tecidual para o hipoclorito de sódio. Podemos entender que a solução aquosa de hipoclorito de sódio tem como componente o ácido hipocloroso, que é um antimicrobiano, e o hidróxido de sódio, que tem como propriedade de dissolução tecidual. Podemos perceber que, quando utilizamos como substância irrigadora o hipoclorito de sódio, por meio do seu componente ácido hipocloroso, ao entrar em contato com a bactéria, rouba água da membrana, levando o mesmo a uma bacteriólise. Além de proporcionar oxigênio nascente e cloro ativo, que também são, né, componentes altamente antimicrobianos. Então, esta é a ação, né, da solução de hipoclorito de sódio, a 1%, no micro-organismo. E a capacidade de dissolução tecidual. Veja que o hidróxido de sódio, né, ao entrar em contato com a cadeia proteica, desnatura-a, tornando-a aminoácidos solúveis e facilmente eliminado do interior do canal radicular. E por fim, nas gorduras, né? O hidróxido de sódio também tem ação direta, né? Esterificando os lipídios, tornando-os solúveis por meio de sabões e ácidos graxos. Veja, né, a reação de uma polpa recém-excisada e, né, colocada na solução aquosa de hipoclorito de sódio. Veja a reação, né, dessa solução irrigante e como que ela, né, reage com a polpa. No caso aqui é uma polpa viva inflamada, né, irreversível. Né? Veja a reação do hipoclorito de sódio sob o tecido.
pulpar, né? Então, esta é uma propriedade que se espera de uma solução irrigadora dentro da terapia endodôntica. Um outro detalhe que torna-se relevante falar, se a gente pegar uma gota de água, né, e gotejar numa superfície, a água tem alta tensão superficial. Nós vamos perceber que ela fica ali, né, estática. Tá? Sendo que, quando jogamos um detergente, vamos ter o quê? Nós vamos baixar a tensão superficial e a água vai se espalhar facilmente. Essa é a propriedade de umectação ou molhabilidade, diminuindo a tensão superficial, como mostra no exemplo aqui. Então, se associarmos água e detergente, nós vamos perceber que a solução ela se espalha rapidamente, mostrando que tem baixa tensão superficial. Vamos ver aqui no experimento. Ó. Então, cotejamos a água, veja que ela tem alta tensão superficial. E veja que, interessante, ao gotejar o detergente, vamos observar o que ocorre. Veja, baixou a tensão superficial, né? Levando a capacidade de umectação ou molhabilidade. Para o hipoclorito de sódio, temos várias concentrações e normalmente é estabilizado, né? O pH é estabilizado entre 9 e 11, né? Um pH alcalino. Temos o hipoclorito de sódio a 0,5%, que é conhecido também como líquido de Dakin. Temos o hipoclorito de sódio com concentração de 1% de cloro ativo, que também é conhecido por solução de Milton. Temos o hipoclorito de sódio a 2,5% de cloro ativo, que é conhecido como água de Labarraque. E, por fim, temos a concentração de 5,25, solução de Grossman ou duplamente concentrada. Tá? Então, temos normalmente essas 4 categorias, essas 4 concentrações. Tá? Para a nossa disciplina, preconizamos, né, o uso de hipoclorito de sódio a 1% ou solução de Milton. Veja, quanto maior, né, maior a concentração, maior será a velocidade de dissolução do material orgânico. Apenas isso vai interferir na velocidade, tá, de dissolução de material orgânico do interior do canal radicular. E também, quanto maior a concentração, maior será a velocidade da ação antimicrobiana. Por outro lado, né, quanto maior a concentração, menos biocompatível a solução se torna. Então, não adianta a gente querer usar altas concentrações, porque temos vantagens e desvantagens. A vantagem sobrecai apenas na velocidade. Veja um experimento de Bombana e colaboradores, né, do início da década de 70. O grupo 1, representado pelo olho de coelho, no olho do coelho, foi instilado soro fisiológico no olho desse coelho e foram, né, observar, né, a reação posterior à instilação do soro fisiológico. Não houve nenhuma mudança, né, com características, né, de mudanças anatômicas. Entretanto, quando foi instilado o hipoclorito de sódio a 0,5%, podemos observar, né, que houve uma reação, né, do tecido. Então, conotando-se que houve ali, né, uma reação inflamatória, praticamente imediata. Porém, de forma reversível, ou seja, né, esse grupo, né, o grupo 2 do olho do coelho, esse quadro ele é plenamente reversível. Agora veja o grupo 3, onde foi instilado o hipoclorito de sódio com concentração de 5,25 de cloro ativo. A gente pode perceber que houve uma grande alteração, né, anatômica,
e de forma irreversível, ou seja, né, perdeu a visão. Então, não permitiu que os tecidos, né, submetidos ao contato a essa substância se mantessem viáveis. Então, por esse motivo também, damos a preferência para o uso, né, de solução de Milton a 1%, com concentração de 1%. Aqui um trabalho, né, da literatura interessante, né, onde os autores relatam que houve extravasamento de hipoclorito de sódio às 5h25 durante o tratamento endodôntico do elemento 13. Né? Então, essa foi a reação imediata, né? Claro, seguido de dor pelo paciente. Né? Podemos observar aqui o aspecto após 3 dias, após 10 dias, né? Aqui antes do tratamento endodôntico, né? E 1 mês após o tratamento endodôntico do 13, né? A gente pode perceber que as características anatômicas, né, voltaram na sua normalidade. Quer dizer, demora de 10 até 15 dias, né, para que desapareçam, né, esses sinais e sintomas desse acidente, né, ou dessa complicação durante a terapia endodôntica. Então, precisamos ficar muito atentos com isso. Né? No caso, é uma concentração de 5,25. Mas se fosse a 1% ou a 0,5%, teríamos uma reação também proporcional. Claro que seria menor, mas também teríamos essa reação. Então, o que é interessante? É interessante entender que os instrumentos e as substâncias químicas são destinadas para uso exclusivo no interior do canal radicular e não fora dele. Uma outra solução muito utilizada também, né, antimicrobiana, no caso é a clorexidina, tá? A 2%, também, né, possui ação antimicrobiana compatível, equivalente ao do hipoclorito de sódio a 1%. Possui também a clorexidina como vantagens a propriedade de substantividade, ou seja, ela adere, né, na porção orgânica da dentina, promovendo uma liberação lenta ao meio. Né? Então, essa é uma grande vantagem da solução irrigante clorexidina 2%. Entretanto, como desvantagem, veja, não promove dissolução tecidual. É muito importante que essa substância tenha esta propriedade. Então, ela não tem. Não possui ação clareadora. E se associarmos a clorexidina ao hipoclorito, vai formar um precipitado, uma reação química, né? Um precipitado, onde as substâncias serão anuladas e vai formar, né, a coloração desse precipitado um marrom acastanhado, como se fosse um magma químico, né, na superfície dentária, o que não seria, né, nada interessante no momento do preparo químico cirúrgico. Os mesmos autores também, né, associaram a clorexidina ao EDTA. Também, né, resultou no precipitado nebuloso branco, ou seja, anulando, né, uma anulou a outra. Então, quer dizer, não podemos associar essas duas substâncias. Seria uma boa ideia, mas infelizmente não é possível associar. Falamos do hipoclorito de sódio, da clorexidina, e temos também, a nossa escola tem como tradição, né, fazer a associação de fármacos. E vou pegar aqui o exemplo do creme de endo-PTC, foi utilizado no passado, né, até o começo desse século, ele ainda foi utilizado, né? Porém, depois, né, com o uso de sistemas automatizados, foi necessário diminuir o peso molecular, né, do creme de endo-PTC. Então, passamos a utilizar, né, nesse período, uns 10 anos atrás,
o gel lubrificante de endo-PTC, e atualmente recomendamos o endo-PTC leve, que tem um menor peso molecular, 400, e tem como grande vantagem a sua utilização não só para o preparo, valendo-se de instrumentos manuais, bem como instrumentos automatizados. Na sua composição, o endo-PTC leve, temos o peróxido de ureia, que tem as propriedades antimicrobianas, e quando reage com o hipoclorito de sódio, promove uma efervescência. Essa efervescência é muito importante, a gente vai mostrar para frente, acho que no próximo slide. Tá? Então essa efervescência vai liberar lentamente oxigênio nascente, bem como cloro ativo. Normalmente essa reação tem em média 3 minutos. Tá? Então se você estiver fazendo uso da técnica manual, é interessante que a gente renove a reação a cada 2 instrumentos. Se for preparo automatizado, é interessante que a gente renove a substância a cada instrumento, Temos o Carbovax 400, que é o veículo e possui baixa viscosidade. E o Twin 80, que é um detergente, um tensoativo, que vai facilitar a umectação, claro, baixando a tensão superficial dessa substância química. Vamos ver agora a reação entre o endo-PTC e o hipoclorito de sódio, que deve ser utilizado durante a modelagem do canal radicular. Veja que interessante, a efervescência. Então, durante essa efervescência, além de liberar lentamente, continuamente, paulatinamente, oxigênio nascente e cloro ativo, também mantém as partículas dentinárias em suspensão, facilitando o quê? A sua remoção. Quando a gente for renovar, vamos ter que irrigar com hipoclorito de sódio, aspirar, esgotar toda a reação, aspirar novamente e aí sim renovar, por meio do endo-PTC leve associado ao hipoclorito de sódio a 1%. Toda vez que se prepara uma superfície dentinária, temos a formação de magma ou smear layer. E não é diferente. Após o preparo, a modelagem do sistema de canais radiculares, temos a presença do magma em toda a parede. O magma ou smear layer é uma camada amorfa, heterogênea, composta por aproximadamente 95% de raspas dentinárias e restos pulpares, sejam eles resíduos de polpa viva ou polpas necróticas, micro-organismos e resíduos de substâncias químicas. Então, o magma ele é formado por uma porção inorgânica e orgânica. Então, temos que pensar que precisamos de uma substância que seja capaz de dissolver tanto a matéria inorgânica, bem como a matéria orgânica. Percebemos que como exemplos de soluções irrigantes com propriedades descalcificantes, temos o EDTAT a 17% e o ácido cítrico a 15%. Nossa escola dá preferência para o uso do descalcificante para o EDTAT a 17%. Então, o EDTA, que é um ácido etileno diamino tetracético a 17%, vai ter a responsabilidade de intervir na porção inorgânica desse magma. Podemos perceber aqui na microscopia eletrônica de varredura, que essa camada amorfa, veja a presença de micro-organismos também. Restos dentinários, também restos pulpares e resíduos também de substâncias químicas. Então, é interessante que a gente associe o EDTA a um tergentol, no caso aqui um detergente tensoativo aniônico. Qual seria a responsabilidade desta? Qual seria
a propriedade que se espera, né, dessa associação, né, na formulação do EDTA, para aumentar a capacidade de penetração do agente desmineralizante. Então, o Tegentol faz parte, né, estamos usando conjuntamente para diminuir a tensão superficial, aumentando a capacidade de molhabilidade ou de umectação dessa solução irrigante, que é representado aqui pelo EDTAT a 17%. Então, vamos fazer um exemplo, né? Podemos perceber aqui a parede dentinária, né? Os túbulos dentinários, e temos que imaginar também, né, que não existe só o canal radicular, temos um sistema de canais radiculares. Não só o canal principal, mas o canal colateral, interconduto, canal acessório, secundário, lateral, interradicular, delta, recorrente, além, né, de todos os túbulos dentinários. Então, perceba que o magma ele adere todas essas paredes. Lembrando, né, que ele é formado principalmente por matéria inorgânica e orgânica, incluindo o que? Micro-organismos, né? Então, é interessante que após o preparo químico cirúrgico, a gente faça, né, uma manobra de irrigação-aspiração, valendo-se, né, ou alternando-se hipoclorito de sódio para atuar na porção orgânica desse magma, seguido pelo EDTAT a 17%, que é uma solução descalcificante para atuar na porção inorgânica deste magma. E por fim, né, alternamos pelo hipoclorito de sódio a 1% para possivelmente para remover, né, aquele resíduo de matéria orgânica, bem como os micro-organismos também que resistiram a esse preparo químico cirúrgico. Então, vamos analisar como ficaria essa parede dentinária após o uso do hipoclorito de sódio, seguido pelo descalcificante, o EDTAT. Então, podemos perceber aqui que a parede dentinária ficou, né, livre desse magma, mas, né, a gente pode perceber que tem o que dentro, né, o que está ocupando esse sistema de canais radiculares. O que temos aqui dentro dos túbulos? O que seria, né, esta imagem? Né? Claro, né, micro-organismos que resistiram à modelagem ou à fase de preparo químico cirúrgico. Então é interessante que, por fim, né, então, hipoclorito de sódio, alternado pelo EDTAT 17%, e finalizamos, né, com o hipoclorito de sódio a 1%. Né? Vamos ver aqui numa microscopia eletrônica de varredura, em maior aumento, né? Veja o canal, né? Interior do canal, veja a entrada dos túbulos dentinários, né? Olha os túbulos dentinários aqui, né? Que antes, né, eram ocupados pelo prolongamento odontoblástico, né? E hoje quem está ocupando todo esse sistema de canais? Os micro-organismos. Então, por esse motivo que finalizamos, né, com o hipoclorito de sódio. Então, vamos entender como seria, né, esse protocolo de irrigação final do sistema de canais radiculares após o preparo do canal. Então, vamos identificar as seringas, né? Tanto a de hipoclorito de sódio, bem como com o descalcificante. Né? Vamos também preparar o intermediário, a cânula de aspiração grossa. Vamos calibrar a cânula Easy Irrigator, 2 milímetros aquém do CRT, e vamos fazer o protocolo de irrigação valendo-se, primeiro, de 5 a 10 ml de hipoclorito de sódio, seguido por 5 a 10 ml de EDTAT e finalizando de 5 a 10 ml de hipoclorito de sódio a 1%. Então veja, é interessante que a gente faça o movimento de vai e vem também, nunca ultrapassando o limite de 2 minutos aquém do CRT. Por que fazemos o movimento de vai e vem? Para otimizar, né? Para potencializar, né,
a capacidade de limpeza, né, do sistema de canais radiculares, proporcionando um turbilhonamento que tem um maior poder de arraste. Claro, essa irrigação ela é concomitante à irrigação com a cânula grossa. Então irrigamos com a cânula fina e aspiramos ao mesmo tempo com a cânula grossa. Aqui, né, um exemplo da EndoEasy Irrigator. Ela tem um diâmetro, né, compatível ao instrumento 35. E se a gente analisar aqui a ponta desta cânula, ela possui, né, uma meia cana lateral. Para qual finalidade? Para diminuir ou impedir, né? Impedir não vamos conseguir, mas vamos minimizar a chance de ocorrer um acidente desta solução irrigante ir além, né, do canal radicular e atingir os tecidos periapicais, que não seria nada interessante para a gente, né? Então, vamos calibrar essa cânula 2 milímetros aquém, de acordo com a literatura, né, um artigo clássico do Christus e colaboradores, publicado no Journal of Endodontics de 2010, e os autores concluem que uma cânula equipada com meia cana lateral 2 milímetros aquém do CRT seria o ideal, né, para que se conseguir uma maior capacidade de limpeza desse sistema de canais, e minimizando, né, a chance, né, das soluções irrigantes ultrapassar, né, o limite do forame, que não seria nada interessante, como a gente viu, né, naquele trabalho que eu mostrei anteriormente, o extravasamento do hipoclorito de sódio durante o tratamento endodôntico do alimento 13. Tá? Lembrando também que esta irrigação ela deve ser passiva, né, com parcimônia, delicadamente, e não injetado, né? Não podemos injetar, senão, se for uma irrigação ativa, correremos o risco do quê? De ter o extravasamento, que não seria nada interessante. A respeito das seringas também, recomendamos a seringa de 5 ml, não recomendamos com maior capacidade, mesmo porque aumentaria, né, a pressão durante, né, o procedimento de irrigação, que não seria interessante. Essa seringa ela vem equipada também com um êmbolo de silicone, que facilita, né, ou seja, ela não oferece resistência durante o uso, e também o silicone não é atacado pelas substâncias químicas utilizadas nessas seringas. Então é interessante que a gente tenha nossas seringas bem identificadas, né, a com hipoclorito de sódio e as com soluções descalcificantes. Lembrando, né, que recomendamos utilizar o intermediário, né, o Luer Vacuum da Ultradent, acoplado à cânula de aspiração White Mac, uma cânula grossa, e também requer técnica, não só para irrigar, bem como para aspirar de forma eficiente. Então veja, né? Evidentemente que você colocar, quanto mais você bem posicionar a cânula para aspirar, ela vai aumentar o que? O poder de arraste das sujidades ali presentes no interior do canal. Então é interessante que posicionamos, né, desta forma aqui, bem na entrada do canal, na direção do canal radicular. Esse kit de irrigação aspiração da Ultradent que nós recomendamos, né, ele vem, né, com a seringa de 5 ml, com perda de resistência, com êmbolo de silicone. Ele vem com a cânula EndoEasy Irrigator, aquela amarela com meia cana lateral. Vem com um intermediário plástico, vem com a cânula de aspiração White Mac, aquela branca, né? Entre outras cânulas recomendadas para canais curvos ou mais atrésicos também. Mas a gente não solicitou para vocês, né, as Navitip e nem a Capillari .019,
solicitamos só a capilar, que é a cânula de aspiração roxa, a ponto 0,14. Ok? Além da técnica manual de irrigação, temos os métodos de irrigação por meio de dispositivos. Existem inúmeros, tá? Mas vamos dar aqui ênfase no sistema EasyClean da Easy e a PUI, que seria a irrigação ultrassônica passiva. Então vamos ver primeiro como funciona, né, o dispositivo EasyClean. É um instrumento, né? Está representado aqui, já vem autoclavado. Ele é representado por um instrumento 25.04, tem uma quantidade de 0.04, e ele é confeccionado por meio de plástico injetado ABS, e tem, né, na sua parte ativa, né, uma forma, lembra uma espada, né, ou uma asa de avião, né, sobrepostas. E é recomendado que você utilize ele, né, então você finalizou o preparo químico cirúrgico, irriga, aspira o hipoclorito, preenche o canal hipoclorito e vamos acionar o EasyClean por meio do contraângulo de baixa rotação com velocidade média e também calibrado 2-3 milímetros aquém do CRT. Então vamos utilizar, né, vamos ativar a solução irrigante por 20 segundos de hipoclorito de sódio, depois irrigamos e vamos alternar agora para o EDTAT a 17%, mais um ciclo de 20 segundos com o EndoEasy e por fim, né, novamente, vamos carregar novamente o canal com hipoclorito de sódio a 1% e vamos acionar por mais 20 segundos com o EasyClean. Vamos ver aqui no vídeo, olha, o canal foi carregado, né, por hipoclorito de sódio, o EasyClean já entra acionado, calibrado 2-3 aquém do CRT, e vamos fazer o primeiro ciclo de 20 segundos com hipoclorito de sódio. Irriga, se aspira, renovamos a solução agora com o descalcificante e mais um ciclo de 20 segundos. E finalizamos com mais um último ciclo de 20 segundos com hipoclorito de sódio. Temos também, né, a PUI, que nada mais é o que do que uma irrigação ultrassônica passiva. Precisaremos, né, de dispositivos, né, de aparelhos ultrassônicos, um inserto, né, uma ponta ultrassônica adequada para este procedimento. Aqui no caso estamos utilizando a E1 Irrisonic da Helse. Né? Então vamos preencher o canal com o protocolo de irrigação, né? Então primeiro hipoclorito, vamos calibrar esse inserto 2-3 minutos aquém do CRT e vamos entrar no canal passivamente, vamos ativar, né, na capacidade mínima ultrassônica, tá? Então você tem lá de 0 a 10, vamos trabalhar entre 1 e 2 ali, tá? E também 20 segundos para cada solução, né? Hipoclorito de sódio alternado pelo descalcificante e finalizo com o hipoclorito de sódio. Então vamos ver aqui também, né? Representado aqui pelo canal mesovestibular de um molar superior, após a sua modelagem, carregamos com hipoclorito de sódio e ativamos, né, a ponta ultrassônica. Né? Veja que interessante, né, a reação. Né? Ela acaba realmente otimizando, né, a irrigação final. Bom, será que esses dispositivos tem a capacidade de promover uma melhor ou mais eficiente, né, sanificação do sistema de canais radiculares quando comparado com a técnica manual? Sim, sim. Mas a técnica manual, se bem empregada, né, se bem for adequadamente feita, conseguimos também excelentes resultados. Okay? E também sem custos, né? Com baixo custo. Tá? Então, o que a gente queria é que mostrar que essa reação, né, entre as substâncias químicas, né, promovesse o quê? Né? Promovesse que tivesse essa capacidade de, né, agir não só no canal principal, bem como em todo o sistema de canais radiculares. Antes de eu finalizar, né, eu falei, citei, né, dentre os irrigantes descalcificantes,
o EDTA-T a 17% e o ácido cítrico a 15%. Eles se equivalem, né, na sua capacidade de sanificação, de descalcificação, são biocompatíveis, mas nossa escola dá preferência, né, para o EDTA-T. Bom, finalizado o protocolo de irrigação-aspiração após o preparo químico cirúrgico, né, o que a gente deseja é que o canal agora, né, esteja bem permeável, muito permeável e seco. Então, para tanto, vamos, né, aspirar primeiro com cânulas grossas, seguidas pelas cânulas finas. Depois, normalmente, vamos utilizar um cone de papel de diâmetro compatível ao último instrumento utilizado no interior do canal radicular. Normalmente, se você fizer uma boa secagem com a cânula grossa e cânula fina, normalmente você vai usar de 2 a 3 cones de papel, não mais do que isso. Em seguida, vamos partir ou para a medicação intracanal ou até mesmo para obturação do sistema de canais radiculares. Então, o que espera-se, né, o que seria ideal, né, que tivéssemos esta permeabilidade e desinfecção ideal, né, para o sistema de canais radiculares receber não somente a medicação intracanal ou até mesmo a obturação. Bem, gostaria de agradecer a atenção de vocês e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado.